Graça e paz, Lagoinha. Amém. Quantos estão felizes? Glórias a Deus. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série, GPS. Alguém sabe o que significa essa sigla? GPS dentro do contexto aqui da igreja? Ninguém sabe? Então fique atento para nós descobrirmos juntos. GPS será o nosso tema desse mês de abril. Nós estaremos meditando, refletindo dentro desse tema GPS. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12. Nós leremos apenas 2 versículos, os 2 primeiros versículos de Romano, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, e viemos lê-la assentados como estamos. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, do teu Santo Espírito, conceda-me a graça de transmitir a tua palavra, e que os teus filhos que estão reunidos aqui, através do mesmo Espírito, possam ter a sensibilidade de compreender aquilo que tu queres para a tua igreja nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É interessante que, para nós melhor entendermos esse texto, nós precisamos pensar naquilo que Paulo escreve do capítulo 1 e até o capítulo 11 da carta aos Romanos. Se você for observar na sua Bíblia, o verso de número 36 do capítulo 11, ele termina com um amém. Como termina com um amém, significa que um ciclo se encerrou. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre o sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus. Do 1 ao 11 ele vai falar sobre isso. Agora ele vai falar sobre o sacrifício que devemos oferecer a Deus como prova de gratidão a Ele. Ele encerra a primeira parte no capítulo 11, verso 36, dizendo, amém, assim seja. E aí agora ele vai fazer uma transição. Portanto, então agora a questão vai mudar. Em outras palavras, o apóstolo agora está nos chamando a adotarmos um posicionamento. Nos chama a adotarmos um posicionamento. Assim sendo, eu quero refletir com a igreja essa noite, dentro desse tema do mês, GPS, chamados, que quer dizer, guiados pela santidade. GPS, guiados pela santidade. E essa noite, eu quero refletir dentro desse tema, guiados pela santidade, resistindo à carne, ao mundo e ao diabo. Você pode repetir por mim? Guiados pela santidade, resistindo à carne, ao mundo e ao diabo. Amém? Primeiramente, resistindo à carne, consagrando o seu corpo a Deus. Que o texto está dizendo isso. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo, consagrando o seu corpo a Deus. A linguagem aqui do Velho Testamento, nós sabemos que no Antigo Testamento havia o sacrifício era algo comum. E entre os judeus, os sacrifícios eram uma prática recorrente. Mas os cristãos, em vez de oferecer algo fora de si, devem oferecer o seu próprio corpo. De que maneira? Vivos, santos e aceitável a Deus. Ao mesmo tempo que Paulo está orientando a igreja a adotar
um comportamento diferente daquele que ele narra no capítulo 1. Se você for ver no capítulo 1, no verso 24, Paulo está exortando aquela comunidade a adotar, por causa do comportamento sexual que eles viviam, a maneira como eles viviam, a licenciosidade daqueles dias. Paulo, no capítulo 1, no verso 24, ele chega a dizer que a comunidade em Roma, que aquela sociedade daquele tempo, vivia de maneira desprezível e degradante. Guiados pela santidade, resistindo à carne. Antes de crer em Cristo, nós usávamos o nosso corpo, vivíamos a nossa vida de uma maneira que muitas vezes pecaminosas. Antes de conhecermos a Cristo, usávamos o nosso corpo, a nossa caminhada, a maneira de vivermos, muitas vezes era de maneira pecaminosa. Mas agora que pertencemos ao Senhor, devemos viver e nos portar de uma maneira que glorifique a Deus. O tema santidade não é um tema que as pessoas gostam de ouvir. Porque falar de santidade é falar de mudança, é falar de responsabilidade. Falar de santidade requer de nós um posicionamento. Agora que pertencemos ao Senhor, devemos viver e nos portar de uma maneira que glorifique a Deus. Porque nós vivemos, irmãos, em um mundo permeado pela sensualidade, em um mundo erotizado. Vivemos em um mundo onde a licenciosidade está em todos os lugares. Por isso nós devemos discernir se aquilo que usamos glorifica ou não a Deus. E estou falando isso para homens e mulheres. Se aquilo que vestimos, se aquilo como nos comportamos, se glorifica a Deus. Queridos, precisamos pensar nisso. Certa ocasião, numa igreja que trabalhávamos, o irmão virou para mim e falou: pastor, o senhor não vai acreditar, mas existe sex shops evangélico. E aí eu perguntei: como, rapaz? Sex shop evangélico existe? Falei: não é possível. E ele me mostrou o endereço, propaganda, sex shop evangélico. Meu irmão, pense bem nisso. Se a existência desse tipo de comércio é inadmissível, pensar que homens e mulheres que se identificam como cristãos frequentam esses lugares é simplesmente repugnante, irmãos. É simplesmente repugnante. Vivemos todos os dias, somos bombardeados. Lembre-se, meu irmão, nem toda pessoa que leva uma vida moral, reta, é salvo. Mas todo salvo tem que desejar viver uma vida reta. Viver uma vida reta. Uma vida que revele o Cristo que você confessa. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Mas as pessoas leem a Bíblia todos os dias, em diferentes lugares. As pessoas leem a Bíblia através da minha vida, da sua vida, do nosso comportamento, como nós vivemos, como nós nos portamos, aquilo que nós falamos. Se nem todas as pessoas que levam a vida moral reta é salvo, nós precisamos viver uma vida que reflita a presença de Cristo. Nós precisamos viver assim. Porque assim como Jesus tabernaculou, assim como Jesus veio a um corpo para realizar a vontade de Deus, hoje nós também devemos consagrar o nosso corpo
para darmos continuidade à missão que Ele nos confiou. É interessante. O sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício morto. Mas a palavra de Deus está nos chamando a nos apresentarmos como um sacrifício vivo. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de nos portarmos. Quão triste é, irmãos, quão triste é quando alguém chega para mim ou para qualquer outro irmão e diz assim: aquela pessoa é da sua igreja, aquela pessoa é crente, e em seguida vem um comentário sobre o comportamento, sobre a atitude como aquela pessoa vive. Se eu me separo do mundo, devo me unir a Jesus, porque a santificação implica numa união com Cristo. Se eu estou separado do mundo, eu preciso viver essa união com Cristo. Precisamos ter uma vida que reflita a Cristo. Se você confessa o senhorio de Jesus Cristo, você precisa viver uma vida que reflita Ele, que faça com que as pessoas percebam na sua caminhada a presença dEle. Como diz Paulo lá em Romanos, melhor dizendo, em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A vida que nós vivemos agora, guiados pela santidade, tem que ser uma vida, se vivo na carne, seja uma vida que glorifique a Deus, o Cristo que vive em mim. As pessoas não gostam. Não gostam. Precisamos pensar nisso, irmãos, como igreja. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo, refletir a Cristo. Não estou falando de usos e costumes como antigamente se dizia, não vista isso, não faça aquilo. Não. Estou falando da maneira como nós vivemos hoje, como você vive hoje, como você se comporta hoje. Guiados ainda pela santidade, o segundo passo é resistindo ao mundo. De que maneira? Guardando a nossa mente, guardando a mente. E o texto diz: e não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Renovação da nossa mente. É importante observar que a mudança não deve só ser exterior, mas também a maneira de pensar. Precisamos pensar, rever a maneira como nós estamos pensando. A renovação da nossa mente. O mesmo termo aqui traduzido por transformar, está lá em Mateus capítulo 17, verso 2, a transfiguração. Nós precisamos renovar a nossa mente, a metamorfose, uma mudança que ocorre de dentro para fora. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. O mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformá-la. O mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformá-la. Deus quer transformar a nossa maneira de pensar. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados por ele. Estamos nos conformando a ele. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós estamos sendo dia após dia transformados por ele. Somos transformados por ele. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas mentes. Nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Bons pensamentos, guiados por Deus,
nos levam a bons resultados. Bons pensamentos guiados por Deus nos levam a bons resultados. Todos os dias nós somos metralhados através das redes sociais, através dos meios de informação, revistas, jornais, etc, etc. Nós somos bombardeados. As pessoas tentando roubar a nossa mente, cativar o nosso pensamento para transformar o nosso comportamento e nos afastar de Deus. Todos os dias nós vivemos isso. Precisamos ser extremamente criteriosos quanto ao que ouvimos e vemos. Quanto ao que ouvimos e vemos. Quanto àquilo que ouvimos e vemos. O que nós estamos assistindo. Aquilo que nós estamos ouvindo. Precisamos ser criteriosos nisso. Precisamos ser criteriosos nisso no lugar onde trabalhamos, no meio da nossa família, nos lugares que frequentamos. Precisamos pensar nisso. Precisamos ser extremamente criteriosos quanto ao que ouvimos e principalmente de quais fontes procedem aquilo que nós estamos ouvindo. Da onde procede isso? Da onde vem isso? Qual é a origem disso? Quem disse isso? Precisamos ser criteriosos nisso. Vivemos no tempo da fake news, mas nós precisamos pensar da onde vem isso, o que trata disso, como isso impacta a minha vida enquanto cristão. Se queremos ser guiados pela santidade, nós precisamos pensar a nossa mente. Lá em Provérbios 14, 15 diz: o ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente, porém, examina tudo com cuidado. Pensemos nisso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E ele vai dizendo ainda mais: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Agora, o que ocupa a sua mente? Primeiro ele diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E ele ainda continua dizendo: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versos de 5 a 7. Deus transforma a nossa mente. Deus quer transformar a nossa mente. E transforma a nossa mente fazendo que nós meditemos nas suas palavras, nas coisas espirituais relacionadas à sua palavra. Quão triste é saber que hoje existem crentes que nem sequer uma Bíblia usam. Se houve um tempo que a Bíblia era enfeite de armário, hoje nem nos armários e nas estantes das casas, porque esse móvel não tem mais, as Bíblias estão presentes. Palavra de Deus. Deus transforma a nossa mente, focalizando nas coisas espirituais através da sua palavra. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu à igreja lá em Filipenses, capítulo 8. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nosso pensamento. Querido, se você não tem vivido assim, lembre-se do que está escrito lá em Efésios capítulo 4, 23. É preciso que o seu coração e sua mente sejam completamente renovados. Se queremos ser guiados pela santidade, nós precisamos primeiro consagrar o nosso corpo, a maneira como nós usamos o nosso corpo, como nós nos apresentamos. Mas isso não basta, precisamos que a nossa mente seja também renovada, guiados pela santidade. Nós estamos na caminhada
Fomos santificados quando aceitamos a Jesus, tornamos-nos justificados e fomos transformados santos, mas nós estamos no caminho da santificação. O mundo precisa ver algo diferente em nós. Fomos chamados para ser luz no mundo que caminha em trevas. Fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Querido irmão, querida irmã, precisamos realmente que o nosso coração e a nossa mente sejam renovados. Porque o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração procede a morte, do coração procede o adultério, do coração procede a fornicação, do coração procede os furtos, do coração procede os falsos testemunhos, do coração procede as calúnias. Precisamos de um coração mudado para transformarmos a sociedade onde estamos inseridos. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Maneira de pensar. Disciplina a sua mente. Mergulha na palavra de Deus. Busque orientação na palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Porque se eu não procurar aproximar-me de Cristo através da sua palavra, o mundo vai dominar a minha mente através desse rio de informações que eles lançam sobre nós. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Encha o seu coração da palavra de Deus, para que a palavra de Deus em você o livre das ações do pecado. Terceiro passo: resistindo ao diabo, obedecendo a Deus. Observa que o texto termina dizendo: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas boas para as nossas vidas, coisas maravilhosas. Mas o inimigo de nossas almas, desde o tempo de Adão e Eva, ele tenta nos desviar do caminho da obediência. Ele quer que nós nos afastemos da obediência à palavra de Deus. Ele quer nos afastar da palavra de Deus. O inimigo, para nos levar à desobediência, tenta nos convencer de que temos direito a satisfazermos os nossos desejos. Você tem direito. O diabo diz ao seu ouvido: você tem direito a isso. Mas é contra a palavra de Deus. Mas você tem direito, vai te fazer bem. Vai ser gostoso para você. Vai ser agradável para você. O diabo faz isso. O inimigo, para nos afastar, para nos levar à desobediência, ele tenta nos convencer de que nós temos direito de satisfazermos nossos desejos. O inimigo, para nos levar à desobediência, tenta nos convencer de que temos direito a sermos reconhecidos. Ele tenta fazer isso. Tenta nos convencer, ainda que esse reconhecimento venha por vias contrárias à palavra de Deus. O inimigo, para nos levar à desobediência, ele tenta nos convencer de que Deus não está vendo. Não liga isso não, Deus não vai ligar para isso. A pior frase que tem dentro da igreja é: isso não tem nada a ver. Normalmente, quando alguém diz que não tem nada a ver, é porque a coisa tem a ver com muita coisa. O inimigo, para nos levar à desobediência, ele tenta nos fazer desconfiar do amor de Deus. O inimigo, para nos levar à desobediência, tenta nos afastar da vontade de Deus.
E o texto diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é agradável, é perfeita. E a vontade de Deus para a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, é que nós sejamos salvos e um dia estejamos com Cristo Jesus na Nova Jerusalém, nos altos céus. Toda vez que de maneira obediente nós nos posicionamos para obedecer a palavra de Deus, nós estamos dizendo um não ao diabo e seus anjos. Portanto, como escreveu Tiago, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, não quero ser longo, mas guiados pela santidade precisamos resistir à carne, aos apelos da carne. Precisamos resistir. E como nós vamos resistir? Como nós vamos resistir à ação da carne? Como nós vamos resistir à ação do mundo? Como nós vamos resistir à ação do diabo? Orando, jejuando e meditando na palavra de Deus. Orando, jejuando e meditando na palavra de Deus. Guiados pela santidade, precisamos resistir à carne, ao mundo e ao diabo, consagrando o nosso corpo a Deus. Porque a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo, guardando a nossa mente, obedecendo a Deus. O objetivo de Deus para cada crente é a maturidade, a semelhança de Cristo. Por isso nós precisamos pensar nisso. Só Deus é santo, é verdade. Só Deus é santo. Portanto, se queremos ser santificados, precisamos que as virtudes de Deus se manifestem em nós. Só Deus é santo, mas se nós queremos ser santificados, nós precisamos viver de uma maneira que as virtudes vindas de Deus apareçam em nós, resplandeçam em nós, brilhem em nós. Quão bom é, irmãos, quão bom é, que alegria imensa traz a mim e creio que traz a você, quando no meio deste mundo em trevas, alguém olhando para você, chega para você e diz: você é crente, não é? Afirmando que você, no seu comportamento, na sua atitude, há um brilho em você que revela que você é um servo de Deus. Que resplandeça em nós a glória do Eterno. Querido, você quer ser santo? Você verdadeiramente quer ser santo? Então você terá que vir a Cristo para sermos santos. Se você quer ser santo, você precisa vir a Cristo, porque só em Cristo nos tornamos santos, porque Ele é a raiz da santidade e da santificação. Só em Cristo. Se você quer ser santo, achegue-se a Cristo, envolva-se com Cristo, amarre-se em Cristo, mergulhe em Cristo, se entregue a Cristo, viva a Cristo e será santo. A santidade não chega até nós por herança deixada pelos pais. A santidade não vai chegar na sua vida como uma herança deixada pelos seus pais. A santidade não vai chegar na sua vida pela realização de boas obras. A santidade não vai chegar à sua vida através daquilo que você faz. Porque a santificação, a base de nossa santificação, está na união com Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa santificação está na união com Cristo Jesus, nosso Senhor, unidos por Ele na sua morte na cruz, unidos com Ele na sua ressurreição. Querido irmãos, hoje Deus
está chamando você para iniciar com Ele uma jornada de santidade. Ser guiado pela santidade, para que através da sua vida possa resplandecer a glória de Deus. Meu irmão, meu amigo, meu querido ouvinte, se você ainda não depositou a sua vida nas mãos de Jesus, não saia daqui sem fazê-lo. Se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador, se ainda você não reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não saia daqui sem fazer isso essa noite, porque o Senhor lhe trouxe aqui, porque Ele tem algo especial para você. Hoje Deus está chamando você para iniciar com Ele uma nova jornada de santidade, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o arrependimento e confissão de pecados. E quero lhe dizer algo, não com as minhas palavras, mas se você espera um dia estar na presença de Deus, lembre-se daquilo que dizem as Escrituras, aquilo que está escrito lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, parte B. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque a palavra do Senhor, lá em Levítico capítulo 19, verso 2 diz: sede santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Guiados pela santidade, precisamos resistir à carne, resistir ao mundo e resistir ao diabo, para que através das nossas vidas seja conhecida a glória do Senhor, nosso Deus. Vamos de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nesta noite, nós estamos iniciando uma nova jornada contigo. Queremos ser guiados, Senhor, pela santidade. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos viver para a glória do Senhor, nosso Deus. Obrigado a Deus, porque na cruz do Calvário entregaste Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que mediante a fé nele e na sua ressurreição, tenhamos uma nova vida contigo. E para que na volta do teu Filho, sejamos levados para os altos céus, onde viveremos na tua presença, porque tu és santo, 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 e experimentaremos da tua santidade. Eu oro e agradeço ao Senhor pelos milagres que tem realizado no meio do teu povo, pedindo que continue a nos guiar e a nos orientar, em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém e amém.